Computador apareceu. Bom, boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, Rose. Boa noite. Muito obrigado por atender o nosso pedido, tá? Seja bem-vinda à nossa live do GAEB. Obrigada. Então, pessoal, a Rose, ela é lá do AESA, Associação Espiritualista Semente de Amor, lá da Vila Muri. Elisone falou sobre essa casa no sábado anterior, nosso estudo aí. Então, quem quiser conhecer, né? A Rose é trabalhadora de lá, a casa já funciona há 8 anos, e hoje ela vem nos presentear com um estudo aí sobre a reencarnação. Então, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Eu vou fazer a leitura edificante aqui do livro Fonte Viva. A lição que saiu para nós hoje é a lição de número 34. Guardemos o cuidado. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Quem disse isso foi Paulo, está lá em Tito, no capítulo 1, versículo 15. O homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios a fim das ações que lhes são peculiares. Daí, o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos tirania política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem o pensamento. Virtudes, nestas circunstâncias, jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. O mais largo gesto de bênção recebe lastimável interpretações. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intrincados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro segundo a visão clara ou escura que dispõe. Vigiar e orar, né? Vigiar e orar. Temos que, tomar muito cuidado com o nosso pensamento, com os nossos pré-julgamentos. Então, eles são muito interessantes. Eu acho que é a primeira vez, que eu estou no nosso trabalho fazendo essa lição. Achei muito interessante, um puxãozinho de orelha para a gente despertar, para a gente se orientar na nossa caminhada. Bom, agora eu queria convidar a todos para que possamos fazer a nossa prece de abertura, que a gente possa levar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior neste momento, e agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui no aconchego dos nossos lares, para mais uma vez divulgarmos a doutrina espírita.
Agradecemos a Rose, que de pronto nos atendeu, que ela receba toda a intuição necessária na administração do estudo da noite de hoje, e que o estudo possa servir para nós, para as nossas dúvidas, para os nossos esclarecimentos, para que possamos buscar essa tão sonhada reforma íntima, que nós tenhamos a capacidade de extrair do estudo de hoje a orientação necessária para nos conduzir nesta caminhada em busca da nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Pedimos também, Pai, que o Senhor possa abençoar a cada lar representado aqui nesta noite, possa estar enviando seus mensageiros espirituais, que eles possam estar levando a paz, a harmonia, a tranquilidade, a saúde, para que nós possamos ter um bom convívio diário. Pedimos também por todos os nossos irmãos enfermos, os nossos irmãos nos asilos, nos manicômios que ainda funcionam, nas casas de repouso, as nossas crianças nos orfanatos, os nossos irmãos encarcerados e essa grande imensidão de famílias que se encontram em situação de rua, que eles também sejam amparados neste momento, possam receber, Pai, a visita dos seus mensageiros espirituais e desses anjos que o Senhor colocou aqui na terra, que levam para eles o alimento do corpo físico. Sendo assim, Pai, queremos agradecer mais uma vez por estarmos aqui reunidos, juntos, em nome do Grupo de Apoio Holístico Eurípides Barçanufo, para mais uma live. Sendo assim, pedimos a Ti, a toda a espiritualidade, ao Mestre Jesus e ao mentor espiritual da nossa casa, Eurípides Barçanufo, a permissão para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Seja graças a Deus. Rose, daqui a pouquinho eu volto, tá? Ok. Posso dar início, né? Muito bem. Então, boa noite a todos. É um prazer poder participar com vocês desse trabalho, né? Eu sempre estava até conversando com eles anteriormente, quem mais fala, quem mais precisa ouvir. Então, para mim é sempre muito gratificante poder participar desse tipo de estudo, né? E hoje o nosso trabalho tem o objetivo de falar um pouquinho sobre a importância da reencarnação, né? Eu não contrariando, né, a forma mais erudita com que Kardec coloca ali no Livro dos Espíritos, né, a respeito da reencarnação, capítulo, se eu não me engano, 123, eu queria pedir permissão, obviamente, né, para trazer um olhar, assim, mais simplificado, trazer uma mensagem de maneira mais, fazendo algumas comparações para facilitar o nosso entendimento, né, pelo menos esse é o objetivo, espero que eu alcance. Então, muito bem, pensando na reencarnação, né, que é uma ferramenta incrível, que Deus nos oportuniza para que a gente atinja o objetivo pelo qual ele nos produziu, ele nos criou, né? Então, sabemos nós, na doutrina espírita, que fomos criados almas simples, né, ignorantes, rumo à angelitude, rumo a nos tornarmos espíritos ditosos, né, rumo à angelitude, né, vamos assim falar vulgarmente. E para que a gente atinja esse objetivo, ele nos deu essa escola, né? Essa escola reencarnatória, esse processo reencarnatório que funciona para a gente como uma escola, né? E cada reencarnação, em se tratando de, hoje ainda, né? Se a gente for olhar os mundos, né? A categoria dos mundos, que nós somos 5 mundos, né? Que a gente pode aí falar, que a gente está ainda no mundo de provas e expiações, então, numa infância da nossa alma, ainda estamos num processo ainda muito infantil mesmo, né, da nossa evolução. Se nós olharmos isso como medida educativa, estamos ainda no jardim de infância, né, estamos ainda nos alfabetizando na nossa vida espiritual. Isso é incrível, né, e se a gente for comparar isso com a nossa vida escolar, por exemplo, a gente pode ver que a gente vai do jardim de infância à faculdade, leva mais ou menos, em média, 19 anos da nossa primeira existência, né, nossa primeira fase da nossa vida nessa encarnação, né, nesse plano. 19, 20 anos aí a gente leva a gente se formar
como um profissional, né? A gente adquirir aí os conhecimentos básicos aí do cronograma escolar da nossa cultura. Pensando nisso, cada ano, né, tem tarefas diferentes, ensinos diferentes, cobranças diferentes, e assim, de fato, a reencarnação, né? Nosso processo encarnatório, ele pode, se a gente comparar a escola, nós estamos na escola, né? Então, para cada ano, nos é dado um conjunto de informações, informações essas que são possíveis para o nível intelectual que nós temos, para o nível de entendimento que nós temos, para o nível de consciência que nós temos. Então, Deus, na sua misericórdia, e a gente sempre usa essa expressão, né, não nos dá nada além daquilo que nós temos capacidade para suportar, para compreender, para acompanhar. Então, olhando para isso, é uma bênção, né, estarmos aqui nesse processo reencarnatório, e se no nosso processo educacional, da nossa cultura, nós demoramos aí uns 20 anos, né, para sairmos do estado de alma simples, né, e chegar à plenitude, faço uma ideia, né, de quantas encarnações não são necessárias para que a gente se depure, para que a gente aprenda todo o cronograma, aprenda toda a matéria. E mais do que aprender, né, é a gente não se demorar, porque muita gente, se a gente for olhar a nossa escola, né, o nosso processo educacional escolar, quantas pessoas, às vezes, se demoram no aprendizado, né, são repetentes, têm dificuldades com o aprendizado, né, e da mesma maneira a reencarnação, né, então, nós temos a oportunidade de cada fase da reencarnação, a gente vir para aprender, para se depurar, para compreender, para se dilatar nos processos espirituais. Né? Então, se a gente for olhar a reencarnação, ele é um projeto incrível do Pai, que nos oportuniza, né? Crescemos step by step, crescemos um dia após o outro, fazemos numa escala muito generosa, né? Num tempo muito generoso que ele nos dá, ele não nos impõe pressa, né? Tanto que é maravilhoso que a gente sabe, né, que todas as virtudes e tudo que a gente adquire em cada passagem que nós fazemos nessa terra, todas as nossas virtudes, elas ficam guardadas, elas são somadas. Então, para o próximo ano, para a próxima encarnação, segue conosco os conhecimentos, segue conosco os aprendizados, segue conosco todas as nossas vivências. Da mesma maneira, na época escolar, né, que nós vamos, cada vez que a gente passa por um ano escolar, a gente carrega os conhecimentos adquiridos. E olhando, né, a reencarnação também, fazendo um comparativo, né, com a escola, muitos de nós, na escola, né, a gente tem dificuldades, às vezes, com o professor, a gente tem dificuldade com o companheiro de sala, a gente tem dificuldade com a hierarquia da escola, com as normas da escola, e da mesma maneira nos comportamos na reencarnação, né, na nossa vida diária, como muitas pessoas, mesmo sabendo, e aí vamos falar um pouquinho sobre isso, mesmo sabendo que nosso processo encarnatório, todos os projetos encarnatórios, eles são feitos com a nossa anuência, e em grande medida com a nossa participação, né? Em via de regra, somos nós que escolhemos quais são as matérias, quais são as provas que nós queremos vivenciar em cada encarnação. E sabendo a gente que participamos desse processo, é importante que quando nós estejamos vivendo esse processo, a gente tenha essa clareza que nada é feito sem perfeição, né? Tudo é feito de maneira organizada. Eu sempre gosto de usar para as pessoas ao meu entorno que Deus não erra, né? E o projeto não está errado, né? Muitas vezes a gente reluta nas nossas provas, a gente se queixa, né, das nossas vicissitudes, mas são elas programações perfeitas para o nosso desenvolvimento no momento, no estágio evolutivo que nós nos encontramos. Tá? Então, é importante que a gente olhe a reencarnação como uma ferramenta maravilhosa de desenvolvimento. Às vezes a gente ouve muito falar assim, provas e expiações, né? Nosso planeta é um planeta de provas e expiações, que a reencarnação ela vem com esse objetivo de nos depurar, de que a gente, né, vença aí as nossas más inclinações, que de fato é verdade. Mas eu gostaria de trazer hoje esse olhar do aprendizado,
o quanto a gente pode evoluir, o quanto a gente pode aprender em cada estágio que a gente se dedica. E falando sobre isso, né? Se nós participamos do nosso projeto encarnatório, nada na nossa vida, como eu falei, é aleatório. Então, nós escolhemos a família, nós escolhemos os filhos, nós escolhemos o ambiente que nós vamos nascer, nós escolhemos a nossa profissão, nós escolhemos o conjunto de provas que, uma vez passando, vão nos garantir o aprendizado real, né? Vão nos garantir esse aumento de conhecimento, vão nos garantir essa dilatação das nossas virtudes. Então, nada a reclamar, né? É assim, um convite, né? Que nós não nos demoremos muito na reclamação, que nós não tenhamos muita mágoa, né? Não fique aí remoendo as situações que nós passamos, que em alguma medida nós clamamos por elas, né? Nós sugerimos também, ou aceitamos no nosso projeto reencarnatório, que dessa forma seria melhor para nós, né? Então, da mesma maneira, a escola, vamos olhar na reencarnação também como uma construção, né? A gente tem ali um arquiteto, quando a gente vai construir alguma coisa, a gente tem um arquiteto que faz um projeto incrível às vezes, né? Às vezes não, em via de regra, né? Faz aquele projeto maravilhoso. Quando a gente olha para aquilo, a gente fala, nossa, é isso. Da mesma maneira, o nosso pai, né? Ele nos projetou para a angelitude. Então, é um projeto lindo, um projeto completo, um projeto inteiro. Só que também, quando a gente vai construir uma edificação, precisamos passar pelas fases da obra, né? Precisamos passar. E cada fase da obra exige ferramentas diferentes, exige conhecimentos diferentes, exige materiais diferentes. Então, desde a fundação, né, nós temos a fundação, nós temos a edificação, depois a gente tem hidráulica, elétrica, os acabamentos, e depois a decoração, depois a pintura. Então, você vê que cada fase da obra exigem, né, ferramentas, comportamentos diferentes. E da mesma maneira, Deus, nosso arquiteto maior, nos trabalha em nós também, né? Nós também somos podemos ser considerados uma criação sua, uma construção sua. Então, e aí muita gente fala, Rose, mas consigo saber em qual fase da minha construção, qual fase da reencarnação eu estou? Difícil saber precisar, mas pelas provas que a gente se impõe, já dá uma leve, né, uma leve ideia de como estamos nós no nosso processo evolutivo, né? Então, se a gente for pensar em termos de alma, se a gente tem que sair da ignorância para a angelitude, a gente tem que fazer o nosso tripé de educação, né? Moral, intelectual e espiritual. Então, se nós olharmos para a gente, dentro dessa ótica, dentro desse tripé, nesta vida, nessa existência, que é muito difícil fazer o crescimento simultâneo nas três áreas, vamos combinar, né? Que nós somos humanos, estamos na infância da nossa alma, e realmente é uma tarefa difícil fazer isso integralmente, na mesma velocidade, com a mesma consistência. Mas precisamos sempre trabalhar essas três áreas da nossa vida, né? Então, a gente precisa trabalhar nossa evolução moral, nossa evolução intelectual e a nossa evolução espiritual, nossa compreensão do mundo espiritual. Então, olhando para isso, vem aí, né, a gente tem uma ideia de qual fase nós estamos vivendo, né? Existem fases da nossa vida, ou às vezes da nossa existência completa, que a gente se dedica mais ao crescimento moral, outras fases que a gente se dedica mais ao crescimento intelectual, outros mais ao crescimento espiritual. Então, Deus nos permite que assim seja, né? Ele nos dá esse livre-arbítrio, ele já traçou o plano, ele já fez o projeto, mas pela sua generosidade, ele nos dá o livre-arbítrio, que eu gosto de dizer que é um livre-arbítrio controlado, porque ele nos permite escolher a velocidade que nós vamos fazer essa evolução. Ele nos permite escolher a maneira como nós vamos fazer, em certa medida. Mas o projeto já está concluído, né? Essa seta já foi lançada, ele já tem como certo, né? Nós já temos como certo que o nosso processo de desenvolvimento é esse, sairemos de almas simples e ignorantes para o processo de angelitude. E não há outra maneira de fazer isso, senão por intermédio dessa ferramenta magnífica da reencarnação.
que nos permite que nós façamos essa obra, essa construção, de maneira organizada, de maneira a experienciar todas as fases dessa construção, de maneira que a gente consiga adquirir todo o conhecimento necessário para que na próxima fase a gente se torne mais completo, a gente se torne mais próximo do nosso objetivo, né? E aí, dentro desse processo reencarnatório, não tem como fazer isso sem a gente olhar, que também é um tema muito caro para a gente, né, no Espiritismo, que é a nossa reforma íntima, né? E às vezes a gente fala assim, nossa, quando fala em reforma íntima, a gente às vezes, quando usa a palavra reforma, eu acho que a gente acaba ligando isso a uma certa dificuldade se a gente for olhar que reformar, quando a gente pensa, vou reformar a casa, nossa, já dá um peso, né, gente? Que aí é pedra, é pó, é poeira, é barulho, e a gente já pensa, meu Deus do céu, vou fazer reforma, a gente já pensa naquele caos, né? Então, quando a gente pensa na reforma íntima, eu acho que a gente faz um resgate automático dessa sensação de dificuldade. Então, o meu convite é, vamos olhar para isso, tentar desenvolver um outro olhar para isso. E às vezes a gente fala de reforma íntima, a gente pensa assim, nossa, reforma íntima é um processo de educação. Aí quando a gente pensa na escola também, né, gente, dá um apertinho, assim, uma sensação às vezes de angústia, por quê? Porque na escola também é dificuldade, é prova, era, né, muitas questões que a gente viveu na escola, que também muitas vezes não nos dava aquela sensação, né, tinha professora brava, tinha diretor, enfim, tinha horário, tinha uma série de coisas que às vezes a gente, na nossa infância, a gente teve algumas dificuldades. Então, quando fala reforma íntima e compara ela à educação, a um processo de escola, a gente também fica com aquela sensação de dificuldade, né? E aí, olhando para a reforma íntima, como que a gente sugerir, né? Como a gente poderia olhar isso de maneira mais leve, de maneira mais assertiva? Como a gente poderia trazer essa imagem? Uma imagem que faça mais sentido, que faça que seja mais fácil. Muito bem, pensando eu que cabe nos botões, nesses dias eu lendo algumas coisas, eu fiquei pensando que a reforma, né, se a gente pudesse não usar reforma e usar uma outra palavra, eu gostaria de usar tirar o excesso, né? É óbvio que a gente não consegue atingir aí as nossas virtudes num passo largo. É um passo pequeno, um dia de cada vez, um pouquinho de cada vez. É um processo todo dia um pouquinho. Isso já é o suficiente, né, para que a gente evolua, para que a gente saia do lugar que nós estamos. E às vezes a gente fica ansioso, querendo dar pernadas, querendo fazer as coisas assim de maneira muito avolumada. E isso acaba trazendo um desconforto, descompasso, enfim, né, uma série de questões. E aí eu leio esses dias até, falando sobre Rodin, né, aquela escultura maravilhosa, que é a escultura do Pensador, né, daquele famoso Auguste Rodin, um francês que fez aquela escultura maravilhosa em um bloco único, né, de pedra, né, e ele esculpiu aquilo tudo, e alguém perguntou para ele, nossa, numa entrevista, nossa, Rodin, como que você conseguiu esculpir essa perfeição? E ele, muito calmamente, respondeu, não, eu não esculpi, ela já estava aí dentro, eu só tirei os excessos. E eu achei essa colocação tão bacana, né? E trazendo isso para a nossa realidade da reforma íntima, é exatamente isso. O arquiteto já nos planejou, ele já tem a certeza da nossa angelitude, ele já sabe que nós existimos, mas ainda estamos embrutecidos, e muitas vezes ainda dentro desse bloco compacto, né, de pedra, vamos assim dizer, né? E a gente precisa, então, com muita calma, em cada processo reencarnatório, e usando ferramentas diferentes, para que a gente possa tirar os excessos, e dar formato à nossa alma, né, rumo à angelitude. E cada processo, se a gente também for comparar o processo reencarnatório com a lapidação ou com a formação de uma escultura, também podemos perceber que cada momento da escultura se usam ferramentas diferentes, se usa volumes diferentes, se emprega volumes diferentes de força para que a escultura saia com aquela perfeição magnífica, né? Com todos os detalhes, com todas as nuances. Então, da mesma maneira, a reencarnação nos exige isso, né? Que cada uma nos traga essa oportunidade
de nos fortalecer, de nos edificar, né? E aí, pensando também, né? Olhando, tentando trazer um olhar mais coloquial, vamos assim dizer, para a reencarnação, um convite de a gente tirar um pouco esse peso, né? E olhar a nossa viagem com mais alegria, né? Ah, Rose, mas é tão difícil, a vida está tão difícil, como viver isso com alegria? Pois e toda vez que a gente se deparar com uma prova no nosso processo, né, nessa encarnação que a gente está vivendo, com o mundo tão mexido, né, com todo mundo assim tão impactado por tantas questões que a gente, né, não vou entrar em mérito nenhum, é olhar para isso e pensar qual vai ser o meu testemunho, como eu vou testemunhar esse momento, como eu vou testemunhar essa prova, né? Se eu estudei e se eu tenho garantias de que as informações estão aqui, que Deus nos projeta, nos dando total capacidade de atingir o objetivo, então nós, já está contido em nós todas as ferramentas, já está contido em nós toda a energia, todo o conhecimento que nós precisamos para alcançar esse objetivo. Basta que a gente silencie um pouco mais esse volume externo, esse barulho, esse descontentamento, esse olhar muito para fora, e a gente comece a olhar para dentro e encontre dentro da gente os motivos para que a gente testemunhe isso de maneira mais mansa, mais harmoniosa, mais generosa, né? Porque quando a gente faz, quanto mais a gente faz, mais a gente recebe, né? Nós vivemos num planeta totalmente de energias, né? Então, todos os nossos sentimentos, todos os nossos pensamentos, eles vibram num nível de energia, eles vibram numa frequência. Então, que a gente encontre dentro da gente os motivos para viver essa encarnação, para receber o impacto das provas que nós escolhemos, que em alguma medida nós pedimos, a gente viver isso com mais mansidão, com mais resignação. E quando eu falo resignação, gente, não é comodismo, não é a minha vida tá difícil, Deus quis assim. Não, não é isso, tá? O que eu estou sugerindo é a gente não deixar de aproveitar as oportunidades para evoluir, não deixar de aproveitar as oportunidades para se tornar uma pessoa melhor, mas fazer isso de maneira leve, consciente de que tudo que nós estamos vivendo é transitório e tudo que foi colocado à nossa volta nesta encarnação são provocadores da nossa evolução, são provocadores do nosso desenvolvimento. Então não tem nada errado, tudo está no lugar certo, tudo está no momento certo. E a gente questiona muito, né? Ah, mas por que comigo? Por que para mim? Por que com a minha mãe? Por que com o meu marido? Por que com o meu filho? Tudo foi, em alguma medida, planejado. E o meu convite hoje é: se foi planejado, qual vai ser o meu testemunho? Como eu vou testemunhar a este evento? Não tem a gente não faz isso? Às vezes a gente vai num evento, vai no teatro, vai num show, vai numa peça, assiste uma palestra, a gente não tem um comportamento em relação a esse evento? Como que a gente testemunha? Testemunha no sentido de observa, como a gente recebe, né, aquele evento, como a gente recebe aquela informação, quanto a gente se emociona, quanto aquilo entra no nosso coração ou não entra no nosso coração, o quanto, enquanto eu estou testemunhando, eu estou fazendo crítica, eu estou rechaçando, eu estou impedindo que aquela informação me alcance no meu íntimo. Então, é nesse sentido que eu gostaria de sugerir, né, é uma sugestão, obviamente, né, de que nós olhássemos para isso. Como nós vamos testemunhar as nossas reencarnações? Quando nós voltarmos, nada volta conosco, somente a nossa consciência. E se só volta a nossa consciência, por que então a gente se degradeia tanto, se estressa tanto, se incomoda tanto com todas as coisas ao nosso entorno? Se tudo de fato é passageiro. Eu sei que falando assim fica fácil, né? Quando a gente não está vivendo uma situação difícil, mas todos nós, sem exceção, somos
nos é imposto, a todos nós, sem exceção, as nossas provas. E dependendo de como a gente testemunha essas provas, elas se transformam em expiações. O que é expiação, meus queridos? Eu acho, no meu ponto de vista, a expiação é quando a gente fica repetente. Deus deu a matéria, Deus deu a oportunidade do estudo, Deus deu a oportunidade de nós colocarmos em prática aquele conhecimento e ainda assim a gente se demora na necessidade de interiorizar aquele conhecimento. E aí ficamos repetentes. E a repetência vem com o quê, gente? Vem com, como se a gente estivesse na escola, né? Vamos lá fazer a recuperação. E na recuperação, diferente do ano letivo, nos é imposto outras atividades, né? Às vezes trabalho em grupo, às vezes provas individuais, às vezes provas mais difíceis, às vezes provas mais fáceis, mas são diferentes daquilo que nos era usual no nosso estudo. E da mesma maneira na reencarnação, né? Deus nos dá a oportunidade de vir aqui, participar do processo reencarnatório, escolher as nossas provas, e ainda assim muitas pessoas têm dificuldades, né? Em acatar isso, em testemunhar isso com alegria, e aí se torna repetente, e automaticamente, eu até falei no início, conversando com os meninos antes de começar aqui a live, né? E quando a gente recusa o trabalho, quando Deus nos oportuniza um trabalho, quando Deus nos oportuniza uma chance de progresso e a gente recusa, pode ter certeza que virão outras oportunidades acumuladas. Então, eu tenho o trabalho de hoje, que eu recusei, mais o trabalho de amanhã, né? E da mesma maneira as dores. Se a dor que ele me impõe hoje, ela é educativa, ela tem o objetivo de fazer com que eu olhe para dentro, que eu assimile aquilo de maneira a me tornar uma pessoa melhor. Eu não quero ver isso. Aí eu não olho, eu simplesmente entro em fuga. Aí faço essas coisas que a gente está acostumado a ver no nosso plano terreno, né? A gente bebe, uns comem, uns compram, e a gente então se distrai para não sentir a dor que é educativa. Bom, se a gente faz isso em fuga, nós vamos acumulando as nossas dores. E aí a gente chega naquele ponto da expiação, né? Porque não tem como eu subir um degrau se eu não cumprir o cronograma, né? Então, até se a gente pensar na reencarnação também como uma escada, percebemos que existe um momento do platô, momento que a gente faz, né, o trajeto reto, e chega um momento que a gente tem uma parede, né, a gente se depara com a parte, né, que está inclinada do degrau. E aí, para eu fazer essa superação, eu preciso olhar para onde? Se eu continuar olhando para frente, me degladiando ali naquele degrau, né, que eu quero passar, eu quero superar essa dificuldade, eu quero superar essa dor. Se eu não olho para cima, eu não alcanço o outro degrau. Então, esse também é um convite da reencarnação, de a gente olhar para o mundo terreno, realizar as provas, dar um bom testemunho, mas precisa olhar para cima. O que é olhar para cima? É olhar para a nossa espiritualidade, é olhar para os ensinamentos que o Cristo nos deu, para que isso nos fortaleça e que isso nos dê mais clareza, para que a gente desenvolva, né, as competências e a força necessária para a gente fazer, para a gente alçar o próximo degrau, para que a gente possa realmente subir mais um estágiozinho do nosso processo evolutivo. Então, resumindo, né, a reencarnação é um mecanismo maravilhoso que nos traz a oportunidade de fazermos todo o cronograma, né? Viremos homem, viremos mulher, casaremos, teremos filhos, seremos viúvos, seremos empresários, seremos profissionais liberais. Ele nos oportuniza vivermos muitas experiências, porque é que nos torna inteiro, isso que nos torna capazes de usar a expressão hoje eu sou uma alma, né, ditosa, né, uma alma que realmente alcançou pelo menos o conjunto que eu imagino, né, seja o conjunto básico de informações para que a gente possa ter a oportunidade, quem sabe, ser convidado a habitar os orbes mais evoluídos, né, que nós temos notícias aí pela espiritualidade.
Então, essa é a nossa tarefa, né? Esse é o propósito da reencarnação, que a gente faça isso usando as ferramentas, dando um bom testemunho e olhando um pouco mais para dentro, né? Esse é um convite que eu tenho feito para as pessoas que convivem comigo, né? A gente está no mundo que a gente está olhando muito para fora, né? Então, quando a gente sofre uma, vamos dizer assim, uma desilusão, quando nos é imposto uma situação mais drástica ou uma situação que a gente não esperava, a gente fica numa busca para encontrar responsáveis, culpados, mas por que isso, por que aquilo outro? E às vezes a gente se esquece de fazer aquela pergunta que eu acho que é fundamental, que é assim, bom, é o que tem para hoje e para que serve isso? Como isso vai me transformar? O que que eu posso fazer com isso, né? Com essa informação? Então, é acalmar, silenciar o coração, para que a gente interiorize qual é o objetivo daquele aprendizado, né? E todo aprendizado, toda dor, toda situação que a gente vivencia, ela nos traz mais um tom, mais um sabor, para que a gente possa experienciar toda a viagem da alma, que como a gente falou, né, criadas simples, ignorantes, para a angelitude. É um caminho longo, né, um caminho longo de experiências incríveis, e esse é o meu convite hoje, que a gente use essa oportunidade de estarmos encarnados, para a gente dar o nosso testemunho, para a gente fazer isso uma bênção. E quando eu falo isso, não é ter uma vida fácil, não é ter uma vida, né, sem problemas. Não, é mesmo com os nossos problemas, mesmo com as nossas dificuldades, ainda assim a gente encontrar esse espaço de dar um bom testemunho, né? De quando nós saímos daqui e o pai nos perguntar, e aí, como foi o passeio? Porque, né, muita gente. Oi, voltou. Acho que deve ter sido um pico aqui da internet, né? Então, quando a gente vivencia isso com um tom de alegria, né, com uma certa clareza, a gente torna a nossa existência uma existência mais plena, uma existência mais completa. Eu estava dizendo que quando o pai nos convidar a voltar para casa, desse passeio, né, eu imagino que ele vai nos perguntar: e aí, gostou? E aí, aprendeu? E aí, como foi? Aproveitou tudo que pôde? Foi feliz na medida do possível? Conseguiu realizar as provas que você tinha combinado? Encontrou as pessoas amadas que você tinha combinado? Refez o caminho, fez as pazes com aqueles muitos outros que você estava com dificuldade? E aí, qual vai ser a nossa resposta, né? O que que a gente vai, qual vai ser o nosso testemunho? Como a gente vai chegar lá em cima, vai contar para o pai, e aí, o que que nós fizemos? Então, a reencarnação, eu acho que ela tem essa conotação incrível, maravilhosa, de nos oportunizar, nós vivermos muitas coisas, muitas trajetórias e acumularmos isso no nosso íntimo. Então, que a gente possa, todos os dias, quando acordar, agradecer pela oportunidade. Eu também, mais uma coisinha, quando a gente fala de reencarnação, às vezes eu também gosto de fazer comparação com uma viagem. Esses dias eu fiz isso com umas pessoas que eu estava estudando, né? É como se o planeta Terra, como se a nossa viagem aqui fosse uma viagem para Disney, como assim, mas, grosso modo, tá, gente? Perdoe aí a colocação. E se a gente hoje fosse convidado para ir para a Disney, todo mundo vai comemorar, vai adorar. Nossa, quero ir muito, nossa, quero muito. Fiquei sabendo que lá no planeta Terra, que lá, então é incrível, é como se fosse a Disney, né, gente? Tem uma fila enorme de pessoas do lado de lá querendo uma chance para reencarnar, e a gente aqui às vezes não aproveita, né? Mas vamos lá. E aí Deus nos conta, então você quer ir para a Disney? E a gente fala, quero, aí ele nos manda para cá. Só que tem que voltar, né? Esse é o nosso processo. Se a gente for para a Disney, não pode morar na Disney, né?
pode morar comigo aqui, né? Mas uma hora a gente começa, inclusive, a sentir falta de casa, né? Então, é muito bom a gente poder passear, é muito bom a gente poder conhecer, mas a gente tem que voltar para casa. E quando se a gente fosse comparar a nossa viagem hoje a um parque da Disney, Deus fala para a gente, olha, lá tem um monte de coisa, Castelo da Princesa, tem, sei lá, um monte de coisa para vocês fazerem. Façam tudo que quiserem, façam tudo que faça jus à sua estadia nesse passeio. E aí é isso que ele nos oferece, ele nos manda aqui para o planeta Terra, que também é um parque de diversões. Aqui a gente pode fazer milhões de coisas, está disponível para a gente uma inúmera incrível, milhares incríveis de oportunidades, né? Que a gente precisa olhar para elas, aceitá-las, vivenciá-las, mas não esquecer que a gente vai voltar para casa. Todo mundo vai voltar para a parte espiritual. E quando a gente voltar para a parte espiritual, para que a gente ganhe uma nova chance de reencarnar, a gente precisa levar uma bagagem. E qual vai ser a nossa bagagem? Uma boa pergunta para a gente hoje, né? O que você está pondo na sua mala para você voltar para casa? Quais os valores, quais as virtudes você está conseguindo colocar aí na sua malinha, porque quando nós voltarmos para casa, é só com isso que a gente volta. A gente volta com a nossa mala de mão, né? A gente volta com a nossa mala da alma, com as virtudes adquiridas, com os aprendizados adquiridos, com as imagens felizes, com os sorrisos que a gente conseguiu promover, com o choro, com a lágrima que a gente conseguiu ressignificar. Choramos sim, mas entendemos o objetivo. Choramos sim, mas foi para o nosso desenvolvimento, foi para o nosso aprendizado, né? Nos desentendemos sim, mas também fizemos muitas pazes. Então, o que nós vamos colocar nessa mala para o nosso retorno da parte espiritual? Então, esse é o meu convite, meu convite singelo para a gente hoje, né? Pensar que a reencarnação é uma ferramenta incrível. A nossa reforma íntima, ela não é tão difícil quanto a gente, às vezes, o peso que a gente se impõe. A sugestão é, vamos tirar apenas, como diz Rodin, vamos tirar apenas os excessos. Se todo dia eu conseguir tirar um excessinho, isso somado, esse seguido, lá na frente nos traz aí vamos dizer assim, uma conquista real das nossas virtudes. Tá? Então, o meu convite, tire os excessos, pequenas coisas diárias, não precisa fazer grandes movimentos, porque quando a gente quer fazer grandes movimentos, demora, né? A gente fica ansioso, fica estressado. Então, um convite, pequenas coisas, pequenos gestos, pequenos hábitos que a gente pode fazer, pode melhorar todos os dias. Escolha um por dia. Se a gente fizer uma coisinha por dia, como eu falei, somada e seguida, ela se transforma numa mudança real de comportamento, de ponto de vista, de maneira de testemunhar a própria existência. Então, tiremos pequenos excessos, façamos a nossa reforma íntima diária. Nós começamos a oração hoje com a frase vigiai e orai, e é muito isso, né? Nós precisamos vigiar o nosso comportamento diariamente. A gente precisa olhar com clareza. E a frase que eu vou repetir, qual vai ser a escolha? Como eu vou testemunhar esse momento de vida? Como eu vou testemunhar essa oportunidade de estar aqui reencarnado, sabendo nós que tem muita gente querendo voltar e as vagas estão limitadas. E se tratando nesse momento de urgência, né, que nós temos notícia que nós realmente estamos ascendendo a um planeta de regeneração e que a porta é estreita e cada um vai ter que passar na sua. E eu fico com a impressão de que a porta está cada vez mais estreita e às vezes eu tenho a sensação, inclusive, que ela já fechou. E aí eu rezo, eu faço minhas preces para que eu tenha conseguido uma vaga. Essa tem sido a minha busca, eu acho que do ano de 2023. Melhorar meu testemunho para que eu tenha certeza a gente não tem, só vai saber lá, né, gente? Mas que a gente tenha pelo menos uma leve sensação de que a porta é estreita, mas que eu vou ser capaz de passar por ela. E se ela já fechou, que eu ganhei a oportunidade de estar do outro lado, né, para que a gente possa continuar no nosso processo evolutivo. E quem não conseguiu passar na prova, bom, Deus é incrível, né, gente? Ele não nos abandona e ele com certeza vai nos oportunizar
uma nova viagem, talvez não nesse planeta, talvez não nesse plano, talvez não com essas ferramentas, mas ele sempre vai nos permitir fazer essa viagem, porque ele já determinou, né? Ele é nosso arquiteto, ele já fez o projeto é lindo, o projeto é maravilhoso, né? O ser humano o projeto da alma é uma coisa incrível. Se a gente olhar a máquina humana, então, não tem o que dizer, né, gente? A nossa máquina biológica é de uma perfeição, é de uma riqueza de detalhes. Nosso planeta, né? Nosso planeta Terra, a natureza, os animais, é uma riqueza de detalhes incrível. Então, como não ter esse olhar, né, mais generoso, não dar esse testemunho mais ameno para a nossa existência atual, independente das circunstâncias, gente. A vida não é fácil, como eu falei, não é fácil para ninguém. Se a gente olhar, né, as escrituras dizem, né, que ó, a felicidade ainda não é desse mundo, mas ainda assim a gente pode ser feliz, pode escolher essa felicidade da maneira como a gente escolhe dar o nosso testemunho, da maneira como a gente escolhe vivenciar os nossos processos. Então, o meu convite hoje, assim, para todo mundo é abraçar a reencarnação como um projeto maravilhoso, como uma bênção divina. E já que estamos aqui hoje nessa fase, que cada um possa olhar para si. Quais são as minhas ferramentas? Quais são as ferramentas que vieram no meu cinto de utilidade, que eu posso utilizar? E quais as ferramentas que estão aqui, mas eu estou insistindo em não usar, né? Às vezes por insistência, às vezes por teimosia, às vezes porque, né, por um excesso de crítica, por esse mau hábito de estar sempre olhando para o outro e nunca olhando para a gente. Então, que a gente possa fazer que a gente volte a se encantar por essa encarnação, da mesma maneira que, com certeza, nós nos encantamos quando nós fomos apresentados ao nosso projeto reencarnatório. Todo mundo deve ter recebido, fico imaginando a cena, né, gente? A gente lá recebendo o nosso projeto, né, assinado, chancelado, autorizado, ó, tá ok, o voo foi autorizado, vocês vão aterrissar de novo em mais um processo reencarnatório. Imagina a alegria da gente, né? Imagina a nossa satisfação em saber que a gente ganhou mais uma chance de refazer caminhos, refazer laços, de encontrar amores, né? Então, tudo que a gente está vivendo é um processo maravilhoso. Então, o meu convite, de novo, é que a gente dê um bom testemunho, que a gente se torne não, não religioso, não um nome, né? A religião, o espírito católico, evangélico, mas que a gente se torne realmente humano, que esse é o mandamento do Pai, né? Se Ele nos criou a sua imagem e semelhança, é isso que Ele quer de nós, que a gente alcance o tamanho que é ser humano, né? O tamanho que é o trabalho que Ele teve de nos criar, né? Que incrível, que projeto incrível que Ele realizou, o quanto incrível nós somos, o quanto é incrível as coisas que a gente pode vivenciar nessa máquina biológica, né? Nós estamos aqui conversando e ela está aqui, ó, todos nós funcionando automaticamente, autonomamente. Isso não é Deus, gente? Só Deus, né? Não é Deus agindo todo tempo. Que a gente não reclame, que a gente não procrastine, que a gente realmente aproveite esse momento, porque quando ele disser para a gente, olha, faz as malas, porque está na hora de voltar para casa, que a gente também volte para casa feliz, com a sensação de missão cumprida, com a sensação de que, olha, o que eu combinei, em grande parte, eu consegui realizar. E o que eu não consegui? Zero problema, porque ele é generoso, né? Ele vai nos oportunizar fazer isso uma outra oportunidade. Mas quanto mais nos aprimorarmos, mais rápido, né, a gente alcança e a gente realiza o projeto original dele, que é nos tornar realmente almas ditosas, seres, né, angélicos, para que a gente possa contribuir cada vez mais para a parte espiritual, não só do nosso planeta, mas de todo o universo, né? Que fico imaginando que deve ter muita obra, muito trabalho em muitos lugares, né? E a gente
poderia se candidatar, por que não? A fazer novos trabalhos, a alçar novos voos, mas para isso a gente precisa abraçar essa primeira, essa, essa encarnação com muita alegria, com muita satisfação, e com muita gratidão por essa oportunidade, né? Porque se ele nos permitiu, se ele nos deu esse projeto, é porque ele tem certeza de que tudo está onde deveria estar. Tudo é o que deveria ser. Ninguém nasceu no lar errado, ninguém está no projeto errado, né? Às vezes a gente fala, nossa, parece que eu nasci na família errada, parece que eu estou no projeto errado. Não, tudo está no lugar certo. Basta que a gente silencie o externo, olhe para dentro e encontre os motivos para fazer isso mais e melhor. Né? Então, que essa conversa, né? Hoje foi mais uma conversa do que um estudo, mas que essa conversa possa ter inspirado os corações aí de algumas pessoas, para que a gente viva com mais clareza, viva com mais leveza, né? Com mais satisfação, porque o tempo urge, né, gente? E a gente não sabe que dia que ele vai nos convidar a fazer as malas. Né? Então, vamos aproveitar, né? Já que nós estamos aqui nessa viagem, já que ele nos deu essa chance de vir a esse planeta incrível, conhecer pessoas incríveis, gerar pessoas incríveis, ter filhos, ter, né, vivenciar histórias, vivenciar processos familiares, vivenciar profissões, se ele nos permitiu a gente experienciar tudo isso, que tudo isso tem um objetivo, tem um propósito no nosso desenvolvimento individual e intransferível, que também é uma coisa incrível, né? Ele faz projetos individualizados, que funciona para mim, não funciona para o outro, e ele generosamente faz para esses milhões de almas projetos individualizados. Tem amor maior? Tem não, né, gente? É muito amor, é muita paciência conosco, é muita certeza do projeto, né? Ele fez esse projeto, ele confia nesse projeto, ele confia que nós seremos capazes de concluir esse projeto junto com ele, é, completando as tarefas que ele programou para a gente. Então, que a gente realmente encontre esse espaço de conclusão, de completude nessa existência, né? Que a gente abra mão realmente das nossas reclamações, das nossas tristezas, e se isso nos alcançar, que também a gente deu um bom testemunho, como eu já falei várias vezes, né? Que a gente testemunhe isso para a gente intimamente, para a nossa alma, para o nosso intelecto, para a nossa consciência, mas também para as pessoas que estão no nosso entorno. Que quando a gente dociliza, automaticamente a gente dociliza o ambiente ao nosso entorno. Quando a gente melhora, a gente não, a gente incentiva a melhora das pessoas ao nosso entorno. Dificilmente as pessoas mudam pelo aquilo que eu pedi, por aquilo que eu falei, por aquilo que eu exigi. Normalmente as pessoas se modificam ou elas se docilizam, normalmente inspiradas nas nossas atitudes. Então, mudemos nós, para que a gente inspire as pessoas ao nosso entorno a fazerem as mudanças necessárias. Então, se a vida está áspera, sejamos nós mais dóceis, para que a gente inspire as pessoas nessa docilidade. Se a vida está difícil, se as soluções não estão vindo, que a gente se coloque nesse lugar de estudar, de ser mais criterioso para encontrar soluções, para que a gente também inspire as pessoas ao nosso entorno a fazerem o mesmo, né? Também se inspirarem a estudar, também se inspirarem a criarem as suas próprias soluções, para que cada um não sobrecarregue o outro, né? Então fica aí a nossa, já está dando horário, a nossa sugestão, minha sugestão, né? Muito singela, de que a gente dê um bom testemunho, que a gente transforme essa estada uma das nossas melhores viagens, para que a gente saia daqui completo, com sensação de missão cumprida, com sensação de aprendizado concluído. E se não der para fazer tudo, tá tudo bem, porque ele é incrível e ele é extremamente generoso. Então, vou encerrar aqui a minha fala, vou fazer uma prece, vamos fazer uma prece juntos, pedir a Deus que nos dê essa clareza, né? Que apazigue os nossos corações, que nos traga essa certeza de que tudo está no lugar, tudo é como deveria ser, todos os processos estão milimetricamente calculados para a nossa evolução individual.
projetos individualizados, calculados milimetricamente para o nosso desenvolvimento. Então, que a gente receba isso com total alegria, receba isso de forma com muita gratidão, né? Agradecer por essa oportunidade e para que a gente possa continuar esse processo maravilhoso de evolução. Então, eu vou pedir que a gente, né, ore ao Pai. Vamos orar então. Senhor, obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor nos dê essa clareza, que o Senhor nos dê essa docilidade para vivermos essa existência de maneira plena, de maneira amorosa, que a espiritualidade amiga que nos cerca possa nos intuir e que nós estejamos abertos, que as nossas mentes, nossos corações estejam disponíveis às vossas boas influências. Que o Pai nos abençoe, que Jesus, nosso Mestre, nos guie, nos oriente e nos traga certeza do porvir e que essa existência seja para todos nós uma grande escola de aprendizado. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.